Paternidade impedida. Quando o homem é impossibilitado de ser pai. Oi, Eu acho que Larissa. agora ele. Ei, Paiva, que Agora deu. bom! Eu acho que Agora deu deu uma certo. travada aqui. Ah, que bom. Sim. Fico muito feliz. Muito bem-vindo aqui ao meu perfil, Paiva. Você é um homem Eu que que eu agradeço o escolhi convite. para estar aqui comigo essa noite, para falar sobre esse tema. Eu conversei um pouco com você sobre como eu comecei a trabalhar com homens, né? O que foi que nasceu em mim e é o pai, né? O que que é o pai na vida das pessoas, né? O que que é o pai na vida da gente? E assim, eu estudei alguns perfis, convidei outros homens e eu quero agradecer demais a sua participação aqui no meu perfil para falar desse tema, porque eu acho que você é um homem muito corajoso, né? E se expor assim, todos eles foram unânimos em pedir que omitisse, sei lá, os dados e tal, né, para poder não ter nenhuma exposição. Muito obrigada, Paiva. Poxa, eu que agradeço, Larissa, o convite. Fico feliz de poder conversar contigo e muito lisonjeado aí de ter sido escolhido, então, para falar sobre o tema. E eu compreendo, eu digo que eu compreendo esses homens que não aceitaram. Eu diria que talvez eu já estou no estágio onde o que eu tinha que perder, eu já perdi. A gente sempre pode perder um pouco mais, né? Só que tem um momento que você não pode mais se calar, sabe? O medo te trava, uma coisa que nunca me pautou foi o medo. E eu percebi que durante um ano, mais ou menos, eu fiquei encolhido, assim, sabe? Eu fiquei desnorteado, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E eu vi que a situação só piorava. E, enfim, o silêncio não estava ajudando em absolutamente nada. E dá aquele desespero. Assim, e eu decidi até começar a falar, né, sobre esse assunto, até mesmo como uma terapia pessoal, né? Enfim, você é uma psicoterapeuta, enfim, você trabalha com essa questão da psicologia. E eu entrei aí nesse período inicial, os 6 primeiros meses, assim, eu diria no primeiro ano, numa crise profunda de ansiedade, depressão, sabe? Você não tem mais disposição, ânimo para fazer mais nada, você perde o chão, sabe? E começar a falar do assunto funcionou, serviu para mim como uma espécie de uma terapia, sabe? Enfim, e porque eu acabei recebendo muita mensagem de apoio e também eu comecei a ver que eu não estava sozinho, porque muitos homens estavam passando pela mesma coisa que eu e a gente meio que dá suporte ao outro, sabe? E assim, eu decidi falar e não me arrependo, não me arrependo. Assim, eu já tinha Ah, feito que um bom. cálculo, né, digamos assim, eu já tinha feito um cálculo, digamos assim, né? O preço que eu estou pagando já é um preço que eu já imaginava que eu iria pagar, digamos assim. O problema é que muitos homens não estão dispostos a pagar esse preço, sabe? Já estão sofrendo demais e acham que não vão aguentar sofrer mais um pouco, sabe? É. Então, enfim, eu acabei. E ainda tem a questão da justiça, né? Porque tudo que você pode falar pode ser usado contra você, né? Mas esse tópico ele é muito importante, assim, porque dentro do seu perfil eu te vi falando sobre isso, né? Você tem duas filhas, não é isso? São duas meninas, exatamente. Eu vou preservar o nome completo, mas o primeiro nome acho que eu posso falar, né? O nome da mais velha é Yasmin, a minha primogênita, e a minha pequeninica é a Rafaela, Rafinha. São duas meninas. É, e eu imagino que você tenha sido um ótimo pai para essas duas filhas, né? Como é que foi a sua Desculpa, relação falhou, não com elas? entendi. Não, eu imagino que você tenha sido um ótimo pai, assim, porque eu tenho te acompanhado e você tem um perfil que você defende as suas ideias, mas eu, como eu te disse em particular, eu nunca me senti ofendida por algumas coisas que você coloca ali, sabe? Então, assim, eu acredito que você é um homem que, além você tem filhas, então, assim, você se coloca com respeito também com as mulheres, né? Você não é um homem que desrespeita as mulheres. Eu sinto isso muito no seu jeito de se comunicar, na sua comunicação, né? Você foi um bom pai? Você considera que você é um bom pai? Entendi. Eu não só me considero, como eu tenho plena certeza do homem que eu sempre fui, do pai que eu fui, assim, o melhor que eu pude. Eu acho que ninguém consegue ser perfeito, né?
mas dentro das minhas imperfeições, assim, eu busquei sempre, sempre ser o melhor, sabe? E o Uhum. que mais dói é isso, porque depois de ter tentado tanto, sabe? Tipo, sempre ser um pai de excelência, você receber uma coisa dessa, sabe? E machuca mais, porque eu acho que quando o pai não liga, o pai não tá nem aí pros filhos, isso não pesa, isso não dói, porque o pai ausente é o pai ausente. Se você afastar mais ainda o filho dele, ele vai ficar mais feliz, talvez, enfim, vai dar de ombro, falar, não tô nem aí, entendeu? Agora, o grande problema é quando você é um pai presente, quando você quer estar junto, quando você ama, assim, profundamente as suas filhas, seus filhos, enfim, isso machuca, machuca demais. E a minha relação com elas era muito boa. Eu tenho, assim, inclusive, foi colocado no processo todo o nosso histórico de conversa pelo WhatsApp, por exemplo, sabe? Nunca, nunca teve uma situação de conflito, de confronto, de ofensas. Elas mesmas admitem, em vários momentos em que eu converso com elas pelo WhatsApp, depois desse problema, elas mesmas admitem isso, sabe? Assim, isso que é o que mais dói, porque nós vamos avançar um pouquinho mais sobre a questão da alienação parental e a síndrome da alienação parental, porque como a criança não tem ainda a capacidade completa para avaliar todo, né, o contexto da história, ela acaba, né, levando por conta aquela coisa momentânea, aquela tensão, aquele nervosismo no momento, e aquilo já meio que cega um pouco e ofusca um pouco aquele passado recente, e aí parece que passa a ter uma outra pessoa a partir daquele momento, sabe? E eu sei que não, eu sei que está lá na cabecinha dela, sabe? Só que ainda está lá, enfim, está sendo enterrado cada vez mais, cada vez que passa mais tempo, vai enterrando mais ainda, e esse é o meu temor, sabe? Que você acaba cortando os laços com o tempo. Não, não que corte um laço, o filho é para sempre, o pai é para sempre. Só que aquele vínculo emocional vai ficando cada vez mais distante. Esse é o terror da alienação parental, é esse vínculo afetivo cada vez mais distante. A criança cresce sem a tua presença, sem você estar vendo o dia a dia, assim, sabe? Do crescimento dela. Ah, isso é terrível, cara. Um pai que sofre isso. E É, mães também tem, a gente pode sempre falar de mãe, tem mães também, mas, enfim, na maioria são é, pais. eu, como a gente está no início da live, eu acabei pulando aqui umas etapas de apresentação, né? Porque tem muita gente que que é do seu perfil também, que está me conhecendo também hoje. Eu sou terapeuta holística, eu também sou psicanalista, eu estudo psicanálise há mais de 10 anos, né? Eu sou terapeuta holística mais recentemente, porque tem mais a ver com o meu perfil como ser humano. E em nenhum momento aqui eu trouxe o Paiva porque eu preciso alinhar muito bem as ideias comuns, né? Mas assim, eu sei que eu e ele, nós dois temos opiniões diferentes em alguns assuntos, e isso é natural, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas eu também não quero atacar aqui as mulheres, porque, por incrível que pareça, apareceu nessa semana tantas pessoas me contando tantas coisas, e eu quero até falar uma situação de uma amiga pessoal que que ela está tendo que provar que ela não faz alienação parental com o pai. Então são casos e casos e casos e casos, né? Mas a gente sabe que a justiça ela sempre está pesando para o lado da mulher. Ela nunca ouve o homem. E é isso aqui que eu quero trazer, porque quando você fala para mim que as consequências da vida da criança são graves, é isso que eu trabalho, é com isso que eu vejo, é por causa disso que os relacionamentos têm problemas, porque na vida infantil, que é tão importante e a gente menospreza, é que são formados os nossos traços de personalidade, e se você tem problemas em relação à falta do pai, que significa a ordem, a comunicação, a socialização, a força, a energia ativa, o mundo externo, ir para o mundo, a vontade para conquistar as coisas na vida, somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. O pai representa o espírito, por isso o olhar do pai vai para a amplitude, segundo Bert Hellinger, com as palavras dele, né? E quando o pai é ausente da vida do filho, o que acontece? Acontecem feridas internas na pessoa, na criança, e essa criança, quando ela virar adulta, ela vai ter consequências, ela vai ter compensações ali, ela vai reproduzir muitas tristezas e sofrimentos na vida dela, por ela não estar colocando o pai onde ela tem que colocar, por ela ter sido tolhida de ter uma convivência com o pai, né? E é algo que carrega por toda a vida, deixa um monte de cicatriz no coração, é uma sensação de vazio. Então a gente tem um pai que chora seus filhos, porque aqui hoje eu não estou falando do pai que é um relapso, que não quer saber do filho. Eu estou falando de casos como o do Paiva e de muitos outros, tá, Paiva?
muitos outros, que eu anotei aqui 5 para a gente poder não ficar, né, com tantos, mas assim, são muitos e muitos casos que o pai chora, mas a criança chora também. E se ela não chora naquele momento, ela vai ter uma repercussão nisso na vida adulta, né? Ela não tem jeito, porque a separação dos pais, ela não representa o fim da família, e sim a mudança da dinâmica dessa família, né? Quem se separa é o casal, e é o homem e a mulher, e não é o vínculo afetivo entre o pai e o seu filho vai durar eternamente, ele nunca se rompe, né? E Sim. Eu Paiva, queria fazer uma adendo, eu queria só fazer uma adendo, Larissa, se possível, como você falou com claro, relação à tua amiga, né? E a questão da tua amiga era um exemplo clássico de como é que funcionam as coisas. Porque assim, ó, inverte-se o ônus da prova. Em vez da outra parte ter que provar que você fez alguma coisa, é você que tem que provar que aquela acusação é falsa. É um absurdo, sabe? E aí, nesse ínterim, a criança é afastada até que você prove por A mais B que aquilo é verdade. Aí lá na frente, o processo judicial já vai correr. Você vai provar que você, por A mais B, que você não fez nada, mas todo o prejuízo já está dado. Todo o problema psicológico na cabeça de todos os envolvidos já está dado. Sabe, assim, não tem ninguém que ganhe com uma situação dessa, ninguém sai, sabe, feliz no negócio desse. Então a gente tem que debater isso porque você citou a questão do divórcio. E isso é um problema contemporâneo, isso é um problema que está ainda nos subterrâneos, que isso cresceu vertiginosamente por conta dos divórcios, do aumento do número de divórcios. Até então, a construção social, familiar das pessoas era, né, as pessoas ficavam juntas, enfim, dificilmente a minoria se divorciava. Agora, eu não vou precisar números, mas está quase talvez indo para a maioria se divorciando. E sempre tem um filho no meio dessa história. E agora, como é que fica essa questão? Sabe? Então, isso tem que ser debatido. Eu estou trazendo à tona porque eu sei que é necessário, porque eu vi que muitos homens estavam sofrendo isso, tá? sim. Em silêncio, porque não podem falar que está no processo em segredo de família, segredo de justiça, aquela coisa toda, tal, tal, tal. E aí você fica naquela sofridão, sozinho, isolados, percebendo que o sistema jurídico todo trabalhou contra você, você tendo que rastejar, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu ver o meu filho. Sabe? É uma situação humilhante, é uma situação humilhante, a palavra é essa. Você se sente humilhado É. enquanto pai, enquanto homem, enquanto ser humano, cara. É terrível, é terrível. E você sabe que eu notei nas histórias, assim, várias dessas histórias, a situação da vingança da mulher, né, no caso, da mãe das crianças contra o pai. Muitas histórias, gente, né, cataloguei aqui a questão da vingança. É notório, assim, que elas queriam afetar o pai usando o filho para sofrer os dois juntos, sofre os dois juntos, né? E doa quem doer, chutou o balde e pronto, né? E assim, eu trabalho essencialmente com os homens, é um público que eu escolhi para trabalhar, mas você percebe assim como que as mulheres estão muito doentes, né? Assim, essa doença assim de maldade mesmo, de querer se vingar, enfim. E além disso, a gente tem as leis, né, que elas apoiam muito mais as mulheres, elas não ouvem os homens. Eu escutei homens falando de advogados que eles procuraram advogados ótimos, excelentes advogados de família, que simplesmente não militavam para eles, militavam para as mulheres, não colocavam as provas que o homem juntava nos processos, ou seja, o juiz tinha só metade, né, das provas ali para poder tirar, e isso é muito assim, causa um sentimento de revolta, porque eu já tive um processo na justiça e me senti injustiçada. Esse sentimento ele nunca vai ser bom, né? Ele nunca vai ser bom. O que é justo, afinal de contas, né? Se você teve participação em fazer seus filhos, você quer continuar participando com eles, você quer desenvolvê-los, né? Você quer conviver com eles e simplesmente por um motivo torpe, um motivo de torpe para mim, é um sentimento muito baixo, negativo, de vingança, né?
sofre pelo menos duas pessoas, né? Quando no seu caso são 3 pessoas sofrendo, né? Em outros casos tem pais com 3 filhos, são 4 pessoas sofrendo. Então, assim, eu acredito, pai, eu sou uma pessoa espiritualista, o meu trabalho é sobre isso, mas eu acredito, assim, que a que se faz, a que se paga, e quem planta, colhe, sabe? Então, assim, toda essa luta, ela não é em vão. Tudo isso vai ser recompensado, a gente não sabe em que momento. O Brasil, ele passa por uma reforma aí, eu posso dizer até política, espiritual, enfim. Nosso mundo inteiro está passando por isso, a evolução humana ainda está acontecendo, ainda não somos pessoas evoluídas para poder fazer as coisas certas, mas ainda impera o mal, né? Enquanto imperar o mal, vai ter gente como eu e você, e como tantos outros, aí lutando e nos reunindo para unir forças, para expor essa situação, porque não é legal, né, gente? Isso não é legal. Causa muitos danos para as pessoas. Você comentou a questão envolvendo as vinganças, né? E, infelizmente, assim, a maioria, geralmente, dos divórcios, eles acabam em conflito, né? Enfim, uma das partes às vezes trai, enfim, a pessoa está descontente com alguma coisa. Dificilmente a pessoa vai sair de um relacionamento de anos em paz, tranquilo, assim, pensando sabe, sem aquelas travas do ódio, da raiva, do rancor, do remorso, sabe, pelo fim do relacionamento, que você não começa o relacionamento pensando em acabar, enfim. E aí você acaba aquele turbilhão de emoções, né? E muitas vezes a pessoa não tem um preparo também psicológico para lidar com a situação. E às vezes, eu sempre digo assim, eu convivo com essa pessoa há 19 anos, ao todo foram 21 entre namoro e casamento. Foram mais de 20 anos, quase metade da minha vida, ao lado dessa pessoa que está fazendo isso hoje comigo. E eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse ser possível, sabe? Você até, no meu caso, até eu vou entrar mais adiante, que eu até imaginava que isso poderia acontecer, né? Enfim, eu já comentei com você as nuances do meu problema, né, familiar, enfim, pessoal. Então eu já imaginava que isso poderia acontecer, mas eu confio no bom senso. Eu confiei que a pessoa não ia ter tanto rancor a esse ponto, sabe? E eu percebo, assim, eu quero crer, né? Quero crer que essa pessoa não está fazendo isso também por ser uma má pessoa, sabe? Tem as convicções dela, os pensamentos dela. Só que, muitas vezes, até mesmo inconscientemente, e talvez ela ainda não tenha percebido isso, ela causa esse transtorno, esse problema todo, achando que está fazendo o correto, achando que está fazendo certo. Quando, na verdade, ela está fazendo o contrário disso. Você falou a questão espiritual, né, questão religiosa, enfim. No meu caso, tem umas nuances com relação a isso. A gente, né, mais adiante vai, talvez, entrar nisso. Mas a questão é isso mesmo, é vingança, é rancor do divórcio, e os filhos acabam ficando naquele meio do caminho, sabe? E acabam sendo envolvidos, sabe? E isso é péssimo, porque destrói uma imagem positiva que as crianças sempre tiveram do pai. Sabe? E aquela imagem de pai herói, de pai protetor, de pai, sabe? De um bom pai, é transformado. Eu tenho, assim, pela minha figura, você vê, eu não sou uma pessoa delicada, carinhosa, ao extremo, mas com as minhas filhas eu era, por incrível que pareça. Eu posso até disponibilizar para você, enfim, depois, as minhas conversas com as minhas filhas. Parece que não sou eu esse cara que é um pouco mais, né, pega pesado nos comentários, enfim. Mas com as minhas filhas eu tinha um trato todo ele doce, assim, sabe? Eu até costumo falar do exemplo do Shrek, eu sou meio Shrek. Assim, quando tá entre a gente assim, eu sou carinhoso, eu te amo. Uma coisa que eu sempre fiz questão de falar e que eu nunca ouvi dos meus pais é isso, eu te amo, sabe? Uma coisa que eu sempre tive em mente, nunca levantar uma mão para uma filha minha porque eu apanhava quando era criança, eu achava aquilo horrível, péssimo. Enfim, né, eu sempre disse, quando eu tiver filho, eu nunca vou levantar um dedo. E eu cumpri isso para mim mesmo, não prometi para ninguém. Eu falei assim, eu nunca vou levantar um dedo pro filho meu, sabe? Porque eu achava aquilo terrível. E assim se deu, assim cumpriu. E eu, filha, alguma vez eu tinha acreditado, não, pai, você não acredita. Então, elas sabem, elas lembram, elas têm isso, elas têm consciência disso. Eu talvez possa melhorar alguns aspectos com relação à maneira de me comunicar, que fala assim, você é muito... Porque eu tenho 1,83 m de altura, essa cara de viking, então a voz, a entonação um pouco mais firme. E em casa eu sempre fui um pai firme, amoroso, mas firme, nunca fui um pai banana. Enfim, não desmerecendo os pais são um pouco mais... Mas, tipo assim, o meu perfil pessoal é esse, sabe? Me coloca uma pessoa firme, mas amorosa, o braço amigo, digamos assim. É igual o exército. Braço forte, mão amiga, digamos assim.
Basicamente, a minha relação foi assim com as minhas filhas, sabe? E isso hoje é usado contra mim. Ah, elas têm medo de você, mas como que é ter medo? Alguma vez eu ameacei? Alguma vez eu ofendi? Alguma vez eu agredi? Não, não, elas têm medo de você. Ou seja, as pessoas têm medo por causa da minha característica física e a minha entonação de voz. O grande problema hoje é que existe um trabalho sendo feito, e esse é um dos motivos da minha luta também, para feminilizar o homem. Essas características masculinas que eu tenho, elas hoje estão sendo criminalizadas praticamente. É um crime hoje você ser um homem, digamos assim, a palavra não é essa, mas um homem com H, um homem firme, um homem, sabe, um homem que da minha geração, digamos assim. A nova geração hoje é aquela coisa do moleque tem que aflorar o seu lado feminino. Eu não tenho muito essa coisa de aflorar o lado feminino, e nem faço questão, enfim, nem aconselho também que a mulher tem que aflorar o lado feminino dela, e o homem o lado masculino, porque nós somos diferentes, né? Com posições diferentes. Então, talvez por eu não ter aceitado me feminilizar e, tipo assim, tratar de uma maneira um pouco mais, sabe? Eu não sei fazer isso. Eu quero ser o pai que eu sou, o melhor que eu posso ser, só que eu não vou deixar de ser quem eu sou. E esse é o grande problema neste momento no meu processo, tá? E depois a gente pode talvez entrar, eu vou ver aqui, eu vou concatenar de que maneira que eu vou falar isso, para não me complicar. Mas hoje, nesse momento, na última instância do meu processo, passei com uma psicóloga e a conversa girou mais ou menos nisso. Que eu tenho que mudar esse meu... Peraí, então eu tenho que ser uma outra pessoa para ser um pai melhor? E você, que é uma pessoa que nunca conversou comigo, uma psicóloga, enfim, está determinando isso. Você não conhece minhas filhas, não me conhece, não sabe quem eu sou, está se baseando em uma reunião, em um evento que você me conheceu em 40 minutos, você já chegou nessa conclusão? A pessoa não sabe nem o que fazer. Porque eu percebo, dentro da psicologia hoje, tem essa coisa de ataque à masculinidade, sabe? De ataque ao homem. A psicologia hoje me perguntava por que eu não vou atrás de um psicólogo? Porque nos 4 psicólogos que eu passei nesse processo, já foram 4 psicólogos, todos eles eu percebi isso. É um ataque à minha masculinidade, um ataque ao fato de eu ser um homem. Eu sou um homem, enfim, eu sou homem. Infelizmente, nossa, hoje o homem ele está sob ataque. Paiva, eu vou ser franca com você. Eu já falei, vou repetir, quem está aí vai ouvir. Eu gostei muito do seu perfil exatamente por isso, porque você realmente, você demonstra sua masculinidade, mas você não o desrespeita. Você é uma pessoa extremamente respeitosa. Eu nunca me senti me ofendido, eu como mulher, né? Não como profissional, mas como mulher. Eu nunca me senti ofendida com nenhum termo que você usou, você coloca bem as palavras, eu acho que você é uma pessoa muito ponderada, e vou te falar que os homens que eu conversei sobre essa questão, que vieram falar comigo, cara, o que eles falaram para mim eles expuseram o lado deles, assim, com muita consistência, sabe, assim como você está expondo aqui pra gente. Né? E com muita verdade, sabe? Então, assim, eu acredito o seguinte, a verdade, ela tem os dois lados, ela contempla os dois lados, ela não é de um lado só, né? E ela precisa ser ouvida, e assim, a justiça, ela deveria fazer esse papel, né, de ser justa, e para ser justa não tem justiça se você não ouvir os dois lados, se você não deixar o outro falar, se você não conhece todos os argumentos, né, e também acredito na justiça divina, no sentido de que, como eu te falei, a que se faz, a que se paga. Alguma hora você será recompensado disso e quem está fazendo o sofrimento acontecer também será punido, vai receber o que tá pregando. A gente planta e colhe, não adianta a gente plantar abacaxi e colher. Não adianta querer, né, plantar abacaxi e querer colher morango, porque não vai acontecer. E aí eu queria também só falar uma coisa com você, assim, puxando sardinha aqui pro meu lado. Realmente eu não sou psicóloga, né? Eu não quero estudar psicologia, porque eu já entendi aí alguns meandros nesse sentido. E assim, um dos meus objetivos em relação ao trabalho com o homem é uma conexão com o feminino, sim, mas não é uma conexão que o homem se perca no feminino e fique lá só querendo meditar e orar, porque o homem ele precisa ir para a luta. Quem visitar o meu perfil e perceber isso, eu falo sim que o homem precisa se posicionar, ele sim precisa se colocar, ele precisa ir para frente, crescer na vida, ganhar seu dinheiro, ganhar seu espaço. Esse é o papel
papel do homem. Inclusive, eu falei isso antes aqui, eu tomei uns pontos aqui antes de falar do Bert Hellinger, né? O que que o homem é? O que que é o lado masculino? É essa ordem, essa comunicação, essa socialização, essa força, essa garra. E eu estava até conversando com você no privado, eu sou uma pessoa que eu tenho um lado masculino muito forte também. Eu sou uma pessoa corajosa, mas quem me deu isso aí? Foi meu pai. Se eu não tivesse o meu pai, eu não tivesse a figura masculina tão presente na minha vida, eu não teria sido essa mulher guerreira que eu sou. A minha irmã também é uma mulher guerreira, assim, nesse sentido. É lógico que agora, com o entendimento que eu tenho, eu preciso também, eu estou nesse processo de construção, de encontrar o feminino em mim. Mas é porque eu entendo que nós temos os dois lados em nós mesmos, né? Só que como eu sou mulher, eu tenho mais o feminino e tenho o masculino para poder fazer essas coisas da vida, dessas realizações, o meu trabalho. E o homem também, ele precisa se conectar com o sagrado que tem nele, e é essa parte da interiorização. Então, assim, por exemplo, pelo que eu ouvi o relato dos homens, os caras falaram, tem que ter muito sangue frio para aguentar o que vocês passam. E homem é como? O homem é forte, ele é fortaleza, ele vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, mas tem uma hora que não dá. Então a gente tem aquele caso ali até do DJ, aquele DJ lá que agrediu a mulher lá, eu tava ouvindo, ele mesmo, ele tava ouvindo, eu tava ouvindo lá um áudio da mulher, cara, a mulher tava humilhando o cara o tempo inteiro, o cara explodiu, mas não vale, eu não tô defendendo aqui explosão de violência, inclusive eu vou até fazer uma live segunda-feira sobre violência e tal, enfim, eu não tô aqui querendo defender, mas, cara, tem uma hora que a bolha explode, que ser humano que aguenta, né? Está sendo vítima de falsa acusação, está sendo impedido de fazer uma coisa que ele já conseguia fazer naturalmente. Eu tenho um relato aqui de homem que foi impedido de ver seus filhos quando eram bebês de 6 meses de idade. Né? Eu tenho um relato aqui que a neném nasceu e a mãe não deixou o pai ir na maternidade, criou uma quizumba, não deixaram entrar na maternidade. E tem um adendo nessa história que você falou com relação ao DJ Ives, né? Que sem entrar na questão marido e mulher, tem uma filha no meio e ela ameaçou jogar da janela. A mulher ameaçou jogar a filha deles da janela. Nossa. Essa mulher aí, você tá entendendo? Um cara surta, o cara realmente quer esfregar a cara da mãe na parede. Eu sentiria essa vontade de se falasse que ia jogar minha filha da janela, de um prédio de 8 andares. Então, peraí, essa mulher que disse que ia jogar a criança do prédio tá solta. Sabe, assim, ela era realmente uma pessoa com sérios problemas psicológicos. E ela levou o cara ao extremo. Pelo que inclusive eu gravei vídeo a respeito, ele é famoso, enfim, estava ganhando dinheiro, né? Ela parece que era uma fã, eles tiveram um relacionamento muito recente, ela engravidou, ele acabou trazendo ela para dentro de casa, nem tiveram tempo de conhecer, de ele ver quem era ela. Infelizmente, acontece muito isso. E o cara ainda foi, tipo assim, pô, engravidei a moça, venha para minha casa. Só que é o seguinte, essa moça já tinha um histórico anterior com o ex dela. Ela é uma mulher realmente problemática. Então, essa mulher levou esse cara ao extremo. Eu tenho certeza que ele não fez aquilo porque ele queria agredir ela. É que o homem muitas vezes não tem preparo psicológico para segurar. Eu até fiz um vídeo brincando assim, com relação ao Seu Madruga. Lembra do Seu Madruga? A maioria não tem a paciência do Seu Madruga, não. De ficar tomando tapa na cara e deixa pra lá. Não, tomou tapa na cara, vai levar. Aí a mulher pega e chora e se vitimiza, sendo que ela agrediu primeiro. E aí quem paga é o cara, entendeu? Então a gente está discutindo toda uma formatação de relações aqui hoje em dia, porque sempre se diz que o homem é o problema, o homem é o agressivo, e aí desconsidera-se tudo que a mulher pode ter feito. Trata-se a mulher como um bebezinho inocente e indefeso em todas as questões. E isso tem que mudar. E o meu trabalho ele passa por isso. E mudar essa realidade. E aí a gente encontra pessoas que não vão entender, né? E, enfim, as pessoas se ofendem. Como você falou, que eu fico feliz de saber que você não se sentiu ofendido com o meu trabalho, mas muitas mulheres ficam e acham que eu tenho ódio de mulheres, que eu estou aqui para prejudicar mulheres. Não, eu só não quero que as mulheres prejudiquem e nem os homens. Eu não estou aqui querendo justificar a agressão. Como eu te falei, o DJ Ives errou. Ninguém é que está querendo passar pano para ele, não, cara. Você foi testado e não suportou. E aí agora, você agrediu, é um crime. Só que o problema é que os dois teriam que pagar. Mas não, a mulher sai ilesa, linda, leve, solta, e o cara, ó, entendeu? Esse é o problema.
Exatamente. Eu concordo com você, inclusive a gente está bem alinhado nisso, né? A violência ela não é do homem, a violência está no ser humano, né? Eu conheço assim, nossa, eu sigo alguns perfis assim que mostram a violência contra o homem, assim, o homem não fez nada, como assim, né? A mulher bateu na cara dele, enfim, várias situações aí que demonstra. E a violência eu sou da área da comunicação, né? Na minha formação inicial, a primeira formação que eu tive, eu vejo que a gente, até na nossa comunicação, a gente é violento também, né? O jeito da gente falar, às vezes a gente repete o padrão dos nossos pais, por exemplo, você falou que seu pai te batia e você não repetiu, mas eu não sei, eu já me vi fazendo alguma coisa nesse sentido com meu filho em relação a falar alguma coisa, repetir alguma coisa que eu já falar, né, verbalizar uma coisa que eu já tinha vivido na minha infância, assim, dos meus pais. Então, a gente tende a repetir padrões, né? E a gente ainda, realmente, aquilo que você falou, o homem, infelizmente, o homem não por essa coisa do machismo, não chora e tudo, o que ele fez? Abafou as emoções. E aí ele não se educa com a emoção, aí chega uma mulher que ela tá achando que ela tem todos os direitos, que ela é soberana, que ela pode tudo, também desrespeita o cara, e aí o que acontece? Ele acaba se desequilibrando. Sinceramente, eu não vou ficar aqui passando pano, como você falou também, né? Mas eu consigo entender, porque às vezes quando eu vejo um vídeo desse, dá a vontade de dar, pô, teve um cara lá, bom, enfim, são histórias aí que a gente fica vendo aí e deixa a gente um pouco indignado, né? Mas um cara batendo na mulher porque a mulher estava mandando nudes para outro cara. Aí o cara foi preso. Mas, poxa, a mulher dele estava mandando nudes para outro cara, e aí, como é que fica, né? É a tal da meia-verdade, né? Ou seja, vai preso porque uma coisa não justifica a outra, mas... engraçado? Sim, pegando esse gancho que você falou, vamos, assim, ali o que acontece muito é o seguinte, aí esse cara, ele é tido como machista, certo? O cara acha que ele tem a posse da mulher e a mulher não poderia mandar nudes. Espera aí, se vocês tiverem um acordo, olha, nós vamos viver uma relação monogâmica, isso está fora do acordo. Então não é questão de se sentir dono da mulher. Você fez um acordo para você se relacionar com aquela pessoa. Aí, essa mulher se sente no direito, aí vamos pegar e inverter. Vamos supor que, e eu vejo isso acontecer direto. Vamos supor que a mulher pega o cara mandando nudes, ou pega o cara que fez uma traição. Você vê vários vídeos desses, a mulher agredindo o cara, atacando o cara, batendo no cara, correndo atrás do cara com uma faca, e as mulheres falando, é isso aí, amiga, tem que fazer isso aí mesmo, amiga. Agora, o contrário você não vê. Quando você vê um homem fazendo isso, você não vê os homens falando assim, é isso aí, cara, faça isso com a mulher. Não, os homens não fazem isso. Eles acham realmente muito errado. Você, mulher, é uma canalha que faz isso, porque você me prometeu fidelidade e não cumpriu. É falta de caráter, sabe? Não é que você se acha dono da pessoa. Olha, nós tínhamos um acordo. Então, quando você tem um acordo de honra um com o outro, você fica com raiva. Não é que você se acha dono. É que, olha, nós combinamos. Não era isso combinado? Você ia ser a minha mulher e eu ia ser o teu homem. Então, só que, quando é o contrário, é permitido. A mulher pode agredir o cara, a mulher pode fazer alguma coisa. Esse dia eu postei um vídeo, uma mulher deu 7 facadas nas costas do cara e as outras aplaudindo. É isso aí, amiga, não sei o que, isso mesmo. Pô, peraí, isso é loucura, as mulheres estão ficando loucas. Isso é assassinato. Exato, se nós vemos isso acontecer com um cara fazer isso com a mulher, mano, você é um idiota, você matou a mulher, você agora vai preso. Você entendeu? Matou a mãe dos seus filhos, você é burro. A mulher não, a mulher fala assim, é isso aí, mulher, é isso mesmo. Então, peraí, gente, tá tudo errado. Vamos botar a bola no chão agora aqui e acertar isso tudo aí, porque tá tudo errado. Claro, tá tudo errado. E eu penso, inclusive, que isso tenha sido um incentivador para a alienação parental, né? Que não é uma coisa nova, mas parece que está muito em voga ultimamente. Tem acontecido muito recorrentemente à medida que os divórcios vão acontecendo. Paiva, você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 45. 4,5 já. E você divorciou tem quanto tempo? A minha separação da mãe das minhas filhas foi em 2016, 5 anos. E as meninas tinham quanto tempo nessa época? Nessa época, a mais velha tinha 10 e a menor 6.
10 anos e 6 anos. Ok. E agora ela está com uma com 15 e a outra está com 11, 15 né? e a outra com 11, é. E vem cá, e tem quanto tempo que você... Como é que tá essa relação com as suas filhas? Tem quanto tempo que você não consegue ver? Como é que Pois é é, hoje? a relação não tá, esse que é o grande problema. Eu não consigo falar. A última vez que eu as vi foi em março desse ano, porque eu ainda forcei uma situação, fui lá para tentar vê-las, enfim. Aí elas não queriam sair de casa, porque assim, elas já estão com a síndrome da alienação parental. E elas dizem, eu não quero te ver, eu não quero você. Então as crianças se colocam ao lado da mãe, entendeu? Elas não conseguem avaliar a situação como um todo, e elas meio que acabam escolhendo um lado, né? Então elas não se veem como, como eu vou explicar, como filha dos dois. Você assim, olha, a situação é essa, né? E elas falaram, a mais velha verbalizou, sim, eu estou do lado da minha mãe, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou fazer o que puder fazer pela minha mãe. Sabe, isso dói pra gente, isso dói demais, porque peraí, eu nunca te fiz um mal, nunca te fiz nada. E aí, assim, o grande problema, como eu te falei, a mãe delas, ela nega de pé junto, tanto é que eu te falei que a gente tem que tomar um cuidado para falar, porque aqui, eu te falei que tem a questão judicial, né, a questão da advogada dela acompanhar os meus vídeos, porque eles querem pegar uma prova de que eu estou a acusando, porque a alienação parental é um crime, né? Você cometer alienação parental é um crime, apesar de não existir uma punição mesmo real para isso, isso é um crime, né? E eu estou bem tranquilo quanto a isso, porque assim, eu tenho todas as provas do processo, eu tenho assim, eu tenho a total tranquilidade para falar sobre esse tema, porque chegar o momento de eu estar na frente do juiz, eu vou mostrar tudo isso, tudo que eu falo, o porquê que eu estou entendendo a situação dessa maneira. E eu quero crer que o juiz vai entender, sabe? Enfim, é complicado, é complexo, enfim, mas hoje a relação com elas, ela não existe, elas me bloquearam nas redes sociais, me bloquearam no WhatsApp, e tanto a mãe delas também, a mãe delas assim que deu o problema todo há 2 anos atrás, a mãe dela me bloqueou em todas as redes, e eu de lá para cá nunca mais soube se minhas filhas estavam vivas, eu não sabia se elas tinham, como é que estava de saúde, como é que estava na escola, porque você ganha um afastamento de 1 ano, porque ela vai na delegacia da mulher, pede um afastamento, sem explicar nada, sem dar prova de nada, fala assim, olha, preciso de um afastamento. E conseguiu. E nesse 1 ano eu não podia ter acesso nenhum, porque se eu chegasse a 100 metros dela, eu ligava para a polícia e ia para a cadeia. Eu ia para a cadeia. Só de querer ir lá ver minhas filhas, eu poderia ir para a cadeia. Então, hoje essa nossa relação está destruída, destroçada, né? Essa questão de justiça acaba agravando o problema, porque pensa a cabeça da criança. Peraí, se minha mãe foi lá na delegacia, pediu um afastamento, o delegado deu, então quer dizer que meu pai é um risco, meu pai é um problema. Então isso já causa na criança aquela sensação de que meu pai está errado, meu pai é um bandido, o delegado não deixa meu pai chegar perto da gente. Então a criança não tem capacidade de entender toda a complexidade do sistema judiciário, né, da fragilidade dessa lei Maria da Penha. Inclusive o meu advogado pegou aqui o meu processo, ele ficou abismado com a fragilidade. O delegado não perguntou, mas por que a senhora se sente ameaçada? Não tem, é uma linha assim, ó. Estou me sentindo ameaçado e peço afastamento. Tá dado. Não explicou, nós estávamos brigando, nós estávamos discutindo, ele me ameaçou, ele me agrediu, nada. Então, E teve discussão? Então, teve uma discussão, é uma discussão banal que estava acontecendo, uma discussão de pai que está educando uma filha. Era a leitura de um livro. O estopim do problema foi porque eu estava querendo que minha filha lesse um livro. Eu comecei a participar mais da educação delas, e aí eu vou falar, porque isso aí eu tenho tranquilidade, porque está no processo já, enfim, e ela sabe, e enfim, é um problema que aconteceu, que foi utilizado como aquela história do pingo, uma tempestade em um copo d'água, sabe? A tempestade foi criada porque é o seguinte, eu estava mais de um mês, e eu tenho as provas todas no WhatsApp, conversando com a minha filha, o pai agora vai participar da sua educação, eu quero que você leia esse livro. Não sei o que, não quero. Poxa, filha, quero que você leia, papai vai estar pedindo para você, assim, ó, leia, a gente vai conversar sobre ele, tal. Não vou fazer, estava 1 mês desobedecendo. Eu falei, peraí, não, vou lá. Aí eu fui lá, já me impus, com firmeza, você vai ler, o teu pai está pedindo para você ler e você vai ler. Para que eu fiz isso? Aí ela falou que eu estava fazendo pressão psicológica na cabeça da criança e pediu com base nisso. E por causa de um livro, porque eu queria participar da educação da minha filha. Um pai querendo participar da educação, um monte de mãe aí querendo que o pai vá e cuide e participe. Agora, tem um pai que quer, e a mãe diz que se você fizer isso,
você está agredindo psicologicamente a tua filha. Porque que ela educação não quer... é essa, né? Que educação é essa? Se eu estou querendo ensinar e tem um outro querendo falar que Mas não isso que tem tá um agredindo. problema, viu, Larissa? Infelizmente, assim, ó, depois do divórcio, eu percebo assim, que a pessoa que fica com a guarda, ela acha que ela é a detentora da criação. Porque é o seguinte, ela mora na minha casa, é as minhas regras, são as minhas ordens. Então, quem perde a guarda, e por isso eu já deixo aqui de cara para quem está assistindo, e aí, que está casado, e caso algum dia vier a dar um problema, não aceite, quando você for fechar o acordo do divórcio. A questão dos filhos é muito importante. Você não aceite que ela detenha a guarda da criança. Brigue até o final pela guarda, porque se o juiz vê que você quer, ele vai dar o tempo de convivência por igual. E não aceite, como eu aceitei, eu caí na burrice, na burrada de aceitar isso, aquela coisa da guarda compartilhada com horário livre. Então eu fiquei feliz, beleza, eu tenho acesso livre às minhas filhas. Só que não funciona bem assim. Talvez funcione no começo, mas depois, com o transcorrer do tempo, a relação azeda, aquele acordo já não funciona mais. Então, foi o que aconteceu com uma das pessoas que me contou isso também. Então, assim, eu digo assim, exija, assim, no papel, tal e tal e tal dia é meu, tal e tal e tal dia é seu. Tem que estar no papel isso. Não confia, não confia. Porque pode parecer que está tudo bem no começo. Não. O divórcio é tranquilo, é de boa, mas isso vira. Infelizmente, as coisas acabam... Então, se você não tiver um papel, olha, eu estou no meu direito. E mesmo assim você dá qual risco de não ter, porque o que acontece hoje é isso. Aí a mãe fala que a filha não quer ir, o cara fala, não, mas é minha filha. Aí você tenta forçar, não, ele está pressionando, ele está causando um dano psicológico. Aí você ganha um afastamento, por estar só exigindo o seu direito de convivência com o teu filho. Aí a mãe diz que você está agressivamente tentando ver o filho, e isso causou uma ameaça psicológica e física, então afasta-se. Aí a justiça funciona como uma ferramenta na mão de mulher que quer alienar, de mulher que quer afastar o filho. É isso que está acontecendo hoje sistematicamente com essa lei chamada Maria da Penha. Por isso que o meu problema com a lei Maria da Penha, depois que eu senti na pele, cara, vou te falar, a injustiça, como você não falou, dói. E eu vou ser bem sincero, eu procuro pensar assim, que aquela mulher é a mãe das minhas filhas, então eu não posso atacar ela. Então eu vou atacar a ferramenta que ela usou. Em vez de atacar ela, eu optei por atacar a ferramenta que ela usou, que foi a Lei Maria da Penha. E aí eu decidi falar assim, então tá, já que eu fiquei aquele um ano meio que tentando me achar, então ela usou essa merda, desculpa, essa merda dessa lei, então agora eu vou bater até mudar essa merda dessa lei. Vou mostrar para minhas filhas que quem estava errado era a lei, não era eu não. Eu vou mover montanha e vou mostrar para todo mundo que o problema não foi eu, foi a porcaria da lei, que deu na mão de uma pessoa que usou ela. Eu sempre digo assim, tem uma frase que diz, né? A ocasião faz o ladrão. Às vezes a pessoa nem faria isso, mas tá fácil. Aí pega uma advogada espertinha que é dinheiro, só falar isso aí, tem um monte de advogado espertinho chegando em mulher, fala isso que você é jogo ganho. É fácil. O advogado já percebeu que isso é causa ganha e está fazendo isso para ganhar dinheiro. Virou um comércio. Eles estão prejudicando os homens, virou um comércio isso. Isso tem que mudar. Tem que mudar e tem que mudar em prol do bem-estar da criança. Não tem que ser desse jeito, gente. E isso que você acabou de falar também teve um caso também, né, que a pessoa... Só um pouquinho, Larissa, só um instantinho agora. Agora eu preciso falar uma coisa. Tem um cara aqui, Rodrigo Gomes, dando ibope pra colher. Isso aqui é um daqueles que a gente conversou hoje mais cedo, aqueles meio afetadinhos. Cara, não é questão... assim, eles criticam, assim, esse meio masculinista, né, dos homens, eles são meio críticos quando você bota uma mulher, assim, pra conversar. Esses caras, eles são extremistas como as feministas. Eles são eu sempre digo, esses caras são as feministas do lado masculino. Cara, você tem que conversar com mulher, cara. Você não vive num mundo paralelo. Não tem isso de dar ibope pra colher. Eles chamam mulher de colher. Porque colher você usa pra comer, sabe? Tipo assim, esse que é a terminologia do colher. Colher é uma colher, mulher pra eles é mulher só pra comer. Então, cara, vamos fazer o seguinte, isso é babaca, isso é babaquice. Se você realmente tá achando que eu vou entrar nessa ondinha aí de guerrinha contra as mulheres aí, de Luluzinha contra bolinha, isso tá errado, cara. Eu tô querendo resolver a situação, não tô querendo criar mais contenda, mais guerra, não. E já fica a mensagem para todos os homens que estão aí me seguindo, que essa não é a pegada, não, parceiro.
Ai, agradeço demais, sabe? Porque eu concordo muito com você. A gente não está aqui para fazer a guerra dos sexos, a gente está aqui para promover a paz, para promover o despertar da consciência do que está acontecendo em relação à dor de pai e crianças e os seus filhos, né? E Pois aí, é. é difícil, né? Isso que também me incomoda, porque é uma resposta ao feminismo, enfim, a todas essas questões aí, só que tá, e aí, vai ficar fazendo guerra? Você não E precisa de outra uma mulher? coisa, A mãe dele não era uma mulher, então, né? Eu fico pois pensando, é. E outra coisa, Larissa, outra coisa que é importante para esses caras entenderem, que é o seguinte, o ranço que a gente tem no feminismo é porque elas viraram inimigas dos homens. E se a gente começar a ter esse ranço ao inverso, assim, ó, começar a ter ranço, nós vamos conquistar só mais inimigas do lado de lá. Vamos parar com essa babaquice, você está agindo igual a feminista, que fala que nenhum homem presta, que homem é tudo vagabundo, que é tudo estuprador. Aí você fala que todas as mulheres é cuié, você está fazendo igualzinho as feministas. Você está só fazendo exatamente o que elas querem que você faça. Que a ideia do feminismo é justamente criar a guerra do sexo. Porque é aquela ideia marxista, sabe? Do opressor contra o oprimido. Então elas colocam o quê? O homem é opressor, a mulher é oprimida, então você tem que ser contra o opressor. Aí agora os caras inverteram esse negócio, então fazer a mesma coisa. Ah, a mulher tá me oprimindo, eu vou ser o... Ah, mano, mano, vamos começar a pensar, velho, tá louco. exatamente, até porque, né, Paiva, eu de verdade acredito no amor, igual você se separou, eu também sou separada, a gente pode muito bem refazer as nossas vidas com pessoas que a gente vai atrair pra gente com as nossas condutas, porque eu acredito na lei da atração, do que semelhante atrai semelhante. Eu acredito que todo mundo pode ser feliz se mudar o mindset, né? Temos que mudar o nosso mindset para atrair essas pessoas e ser mais inteligente, aproveitar com as nossas experiências para a gente não cair nas mesmas armadilhas. É isso aí. E eu queria até, aproveitando mais um comentário aqui do meu amigo Bruno, que acabou de chegar, o Bruno é um parceiro nosso de luta aí nos comentários. Eu fiquei feliz, Bruno. Pô, cara, que legal. Depois de 457 dias, você finalmente conseguiu ver tua filha, cara. Eu tô felizão por você. Eu tenho conversado com ele, ele também sofre muito, né, com relação à alienação parental. Ele já estava 450. Olha como é que é. O cara conta os dias, as horas, os minutos que ele fica longe do filho. Sabe? E eu fico com uma raiva quando as mulheres dizem que nós não prestamos, homem é tudo vagabundo, sabe? Dá um ódio. E eu sei que existe muito homem como o Bruno, que está assim, ó, ansioso para ter acesso, para conviver com o filho, com a filha. E as mulheres não deixam dizendo que o homem é um potencial estuprador, isso está acontecendo muito, querem revogar a lei da alienação parental, falando que o homem é um potencial estuprador, que essa lei é utilizada por estupradores, elas nos comparam com estupradores. É esse o nível, é o que eu te falei hoje. Não dá para você jogar limpo com quem joga sujo. Então, é aceitável que você meio que dá umas cutucadinhas meio violenta nelas, que nem o cara chamou as mulheres de cuié, e aí eu nem critico que ele fale para as feministas, mas não para toda mulher, cara. Sabe, feminista para mim, sabe, eu não quero saber. Mas uma mulher decente como você, que está querendo entender o problema, está querendo se dispor a ouvir, e, sabe, e tentar dialogar com as mulheres depois, ó, peraí, mulherada, né? Porque as mulheres geralmente elas ouvem mais mulheres. Então, quanto mais mulheres entenderem o problema e explicar para as mulheres, mais fácil talvez seja resolver o problema. Mas os caras ficam com essa babaquice aí de, o que tá falando com mulher? Sim, estou falando com mulher. Aliás, eu sou heterossexual, cara. Eu pretendo continuar falando e convivendo com mulheres até o último dia da minha vida. Aí sim, você tem toda a razão, e assim, como eu te disse também, eu também fui muito influenciada pelo feminismo, como toda a minha geração foi, e aí, às vezes, a gente como fala, a gente se identifica com as histórias, né? Legal, Com o discursinho da discurso. igualdade. Só que só que na prática não é bem assim, não é isso que eu quero e que funciona na vida, na prática, né? Na hora do vamos ver, é tudo muito ruim. Aí tem um monte de gente que está assim, separado. O feminismo, eu sempre digo assim, o feminismo é uma teoria que não se provou verdadeira, mas se prova verdadeira pelo uso. Então, elas acabam adotando aquela ideologia, né, que é uma teoria, que não tem comprovação científica, nada. É uma bobagem que marxistas instalaram, porque é o seguinte, é aquela história do proletariado contra contra o patrão opressor. Então, é uma forma, é uma briga política. Tudo isso é briga política. As pessoas estão sendo utilizadas para mudar uma estrutura social, eles querem implantar socialismo, aquela palhaçada toda, enfim.
Então as pessoas acabam sendo usadas pelo discurso do feminismo, que é bonito, aí te envenenam a cabeça, dizendo que os homens são todos eles agressivos, todos eles estupradores, todos eles são o demônio na terra. E as mulheres, as santas, imaculadas, as coitadinhas, as vítimas. Então, peraí, então é justo você, a oprimida, oprimir o homem. É assim, ó, eu já vi várias pessoas falando, se você faz um homem sofrer, você está fazendo certo. Então, quer dizer, essa ideia do feminismo, fazer o homem sofrer, isso já avançou para a questão jurídica, a questão judicial. Tanto é que eu luto com relação à questão da Maria da Penha, eu estou em conversa com o ex-marido da Maria da Penha, que também, na minha visão, eu não posso assim acusar, porque teve um processo todo, mas pelo que eu estou vendo, foram várias falsas acusações. E um cara foi condenado injustamente. Né? E por isso que eu estou ajudando ele. Você está ajudando um cara que tentou matar a mulher. Não, eu estou ajudando ele porque realmente eu acho que ele não tentou matar ela. Pelo que ele me contou, pelo olho que eu vi, pelo que eu vi no olho dele, e pelo que eu li do processo, cara, esse cara foi mais um injustiçado e ele foi um boi de piranha para criar essa lei da Penha e prejudicar todos os homens, sejam eles inocentes ou não. Mas ele é homem, ele é opressor, então que se dane. Então vamos prejudicar, entendeu? Exatamente. Essa história nossa, essa live aqui, né? Então, Paiva, vou continuar a minha entrevista aqui contigo, né? Sim, o que você tem feito nesse momento sobre o seu caso? Como é que... eu só vou pedir aqui para o pessoal, eu simplesmente não estou conseguindo ler um monte de comentário, para mim está meio transparente, assim, eu não consigo ler. Se alguém tiver alguma dúvida, colocar nessa caixinha aqui de perguntas, que aí eu acho que fica guardadinho ali, fica mais organizado, porque realmente o meu feed aqui está passando, está transparente. Mas vamos lá, Paiva, você contou aí bastante da sua história, foi uma falsa acusação, foi uma treta aí que não tinha nada a ver, uma coisa super banal, né? Um pai que estava pedindo para a filha ler um livro, um conhecimento que você gostaria de compartilhar com ela, para conversar com ela sobre isso. E aí, como que tá agora, depois que aconteceu tudo isso aí, esse afastamento, ela foi lá, falou que que ela estava se sentindo ameaçada, te colocou essa protetiva, né? Foi isso? Uma protetiva? Ela colocou uma protetiva, é uma protetiva que, pra você ter uma ideia, é tão absurdo que a alegação que ela deu é de que eu estava causando... Olha só como já disse, ó, de início você vê que tem muita coisa errada. Colocou-se uma protetiva e a justificativa que ela deu e dá no processo é que eu estava causando uma violência psicológica na minha filha. E ela, para proteger a minha filha, pediu esse afastamento. Essa é a justificativa que ela dá agora, oficial, digamos assim. Só que você vê que tem furo, que é o seguinte, a justiça deu 1 ano de afastamento dela, tá? E deu só 6 meses de afastamento das minhas filhas. Você percebe como não faz sentido? Não faz nenhum sentido. O próprio processo todo está crivado de falhas. Inclusive, para você ter uma ideia de quão absurdo uma semana antes desse problema se concretizar, e aí talvez esteja um dos meus maiores erros, tá? Eu acho que realmente isso eu me arrependo muito de ter feito. Assim, como eu estava certo da minha inocência e certo do que eu estava vendo acontecer na frente dos meus olhos, eu fui até o conselho, eu fui no conselho tutelar, eu busquei. Aí você imagina assim, como é que pode um agressor buscar o conselho tutelar? Você vê que no meu caso, eu fui atrás, eu estava sofrendo um problema de alienação parental, aí sendo conhecedor da lei, eu fui atrás dos meus direitos. Aí eu conversei com a pessoa lá, a pessoa falou assim, olha, pelo que você está me relatando, sim, isso é alienação parental. A própria psicóloga lá no órgão, na entidade, disse para mim, olha, vá na delegacia e faça um boletim de ocorrência. Eu segui essa orientação. Eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência de alienação parental. 2 dias depois, ela pediu afastamento. 2 dias depois, ela foi na delegacia e pediu afastamento. Também foi uma retaliação. Ela foi, ele fez um BO, então eu vou pegar, vou fazer um afastamento logo de cara. Então, assim, isso está tudo no processo. Eu estou tranquilo em falar, porque assim, está lá. É história, assim, tá lá, tá registrado. Tá registrado. Eu estava buscando meus direitos de pai, e por buscar os meus direitos de pai, eu fui afastado das minhas filhas. Sabe? É uma coisa que dói muito, sabe? E aí, agora, eu quero crer que o juiz vai levar isso em consideração. Eu acho assim, ó, que ele já percebeu, tanto é que, no meu caso, eu tenho obtido algumas vitórias na justiça, né? Ela fez vários pedidos, inclusive,
Você tem uma ideia, olha que absurdo. Ela pediu para mudar a guarda. Ela pediu para mudar a guarda, em vez de guarda compartilhada que nós tínhamos, ela pediu para ser a guarda unilateral, para que eu tivesse direito de ver minhas filhas só a cada 15 dias, um dia. Das 8 às 6 da... Olha, pensa bem. Cara, não dá 24 horas no mês. Olha o que ela queria que eu fiz. Olha o que ela queria. Que eu só tivesse condições de ver minhas filhas a cada 15 dias e por um dia. Elas nem dormirem na minha casa. Elas não iam nem poder dormir na minha casa. E aí acho que o juiz percebeu, com todas as provas que nós mostramos, que isso, cara, não tinha menor cabimento. E recentemente agora o juiz manteve a guarda compartilhada. O juiz, no meu caso, manteve. Não, esse pai tem sim condições de criar. Não tem nada que mostre que esse pai realmente é uma ameaça, que esse pai é um problema. O juiz manteve, ou seja, ela perdeu na justiça um pedido que ela fez, o juiz negou. Só que, como as crianças estão com a mente toda deturpada, eu não consigo nem assim chegar. Porque assim, ó, eu não ganhei na justiça, mas eu ganho aqui em casa. Você entende como é que funciona? Tipo assim, ó, não interessa. O juiz pode vencer o que for, mas elas estão na minha casa. E aí, se eu forçar a situação, tá vendo? Tá forçando a situação. Elas não querem ir, não pode obrigar uma criança a ir. Então, eu tô vendo a hora que vai chegar uma hora que as crianças vão descumprir uma ordem judicial. E eu quero ver como é que vai acontecer isso. Porque o juiz, acho que vai chegar num ponto, eu quero crer que, né? Que vai chegar num ponto onde ele vai perceber isso e vai determinar, olha, ele vai ver essas crianças. Queira você ou não queira, elas estiverem dizendo sim ou não. Para pelo menos conversar com ele. Para conversar com ele. Aí vai dar um problema maior, porque vai dizer que até eu e o juiz estamos causando um dano. Então, quer dizer, vai sempre afastando. Então, eu já meio que, eu fico já, não é derrotismo, mas eu já acabo me conformando, sabe, é difícil dizer isso, né? De perder toda a infância delas, sabe, mas com a expectativa de que pelo menos lá na frente elas vejam o processo e vejam que eu, sabe, que eu estava certo, enfim. E que você fez esse esforço, né? Que você não lutou por elas, que você não desistiu, que você foi um pai que está demonstrando a força, sua coragem, sua garra, sua luta, sua determinação, e que elas com certeza, um dia elas vão se dar conta disso aí, desse esforço. Calma. Assim, eu não tenho certeza disso, eu quero crer nisso, enfim. Mas eu não queria perder a infância delas, eu queria ver elas crescer, eu queria fazer parte da formação psicológica delas também. E esse é um grande problema, é isso, justamente isso que a mãe delas não quer, entendeu? Que eu faça parte da formação psicológica. E tudo se deu por conta disso, porque eu estava exercendo uma influência também na mente. E ela acha que não, que é só ela que tem. Por isso que ela quer que eu veja as crianças a cada 15 dias. Uma pessoa que vê um filho a cada 15 dias para ir no McDonald's ou ir no cinema, não é pai. Isso é um amigo, isso aí é um primo. Isso não é um pai. Cara, é um absurdo. Esse dia eu vi um vídeo do mendigo, cara, e esse mendigo ele sofre um problema gravíssimo também. Se você não conhece, pesquisa o caso dele, aquele que era do Pânico, que fazia o papel do mendigo. Ele sofre exatamente isso. Ele gravou um vídeo chorando, falando isso. Cara, eu não sou o amigo do meu filho, eu sou o pai dele. Isso não existe você ver o teu filho a cada 15 dias. Isso é um absurdo sem tamanho. Sem tamanho. Assim, ó, é uma crueldade não só com o cara, com as crianças também, com os filhos. E essas crianças vão crescer, Larissa, achando que o pai não queria. Eles não vão entender porque as crianças vão ver o pai a cada 15 dias e vão assim, meu pai tá lá com a vida dele, não quer nem saber de mim. E a criança vai pegando raiva do pai, vai pegando... Inclusive o mendigo, ele sofre com isso. Ele fala, cara, eu não tive pai. Ele viveu na rua, por isso que é o filho dele mendigo, ele chegou a ver na rua. Ele era garoto de rua, foi abandonado. Não sabe nem quem é o pai. Aí ele queria ser o pai que ele não teve, e desculpa, mas a desgraçada da mulher dele não deixa. Porque a mulher acha que a criança é propriedade dela. Porque saiu da barriga do ventre dela, ela acha que é propriedade dela. Uhum. Depois do divórcio, não, o filho é meu. E ou seja, ele falou o seguinte, quer dizer que eu sou pai para pagar, eu sou pai para pagar a pensão. Aí eu sou pai para... Né, eu tenho que honrar com os meus compromissos, mas eu não posso ter os meus direitos garantidos. Porque senão fala que o homem está pressionando, está agindo agressivamente. E você não pode... Cara, é absurdo. É assim, ó... E no seu caso ainda teve a questão religiosa, né? Que tem aí, que é um problema. Você gostaria de comentar um pouco sobre isso também? Eu comento assim porque realmente é um problema que gerou todo o problema, né? Como eu te falei, a questão do medo dela lá, de eu fazer parte da formação intelectual e psicológica, né? Porque, enfim, nós, assim, rapidamente eu vou abordar o tema, enfim,
Eu nasci numa religião, meus pais eram, enfim, praticamente nasci lá dentro, ela também. As nossas filhas nasceram dentro dessa religião, que eu acabo nem chamando de religião, eu não quero ofender se tiver alguém aí que seja, eu não quero que a pessoa se sinta ofendida, mas eu entendo como uma seita, já deixa de ser uma religião, é uma seita, é aquela Testemunho de Jeová, quem conhece já sabe. Tem aquela questão do sangue, as pessoas deixam inclusive um filho morrer, se o filho precisar de sangue, isso é um problema que gerou na minha relação, porque eu já tinha dito para ela, se acontecer um problema, eu vou sim permitir que se coloque sangue nas minhas filhas. Eu não vou deixar minhas filhas morrer. Então isso é só para exemplificar um dos motivos que, para mostrar que ela não queria eu próximo, que ela queria ela ter o controle. Tanto é que depois ela pediu a guarda unilateral, porque ela quer decidir tudo isso por mim. Então, quer dizer, ela quer tomar as decisões ela mesma. E aí, se a advogada dela estiver vendo aí, enfim, eu estou tranquilo porque ela mesma trouxe isso para o processo. Antes que eu falasse alguma coisa, na peça inicial dela, ela cita isso. Então ela sabe, no fundo, Larissa, ela sabe. Ela só não admite, não pode admitir para as crianças, porque, se ela admitir isso para a criança, aí ela que vai ficar mal perante as crianças, E essa religião tem uma questão chamada desassociação. Quem faz parte da religião, se batiza e sai e decide não mais fazer parte dela, você passa por um processo de desassociação. E os familiares, os amigos, todo mundo vira a cara para você. Você fica como se fosse um fantasma. Ninguém pode nem falar com você, não pode comer com você. Então, isso é a base da minha família. Então, as minhas filhas, por estarem fazendo parte, porque tanto os avós por parte de pai são, os avós por parte de mãe também são, a mãe elas desde que nasceram são levadas, aquele é o universo dela. E um pai que está sozinho, que é o desassociado, que o avô, por exemplo, os avós da parte dela, da minha ex, não permitiam mais que eu entrasse na casa deles após a desassociação. Quando eu ia visitar minhas filhas, elas estavam lá, eu tinha que ficar lá fora. Você imagina uma criança na casa dos avós, vai lá fora, teu pai chegou. Eu estava na garagem igual se fosse um cachorro. Não podia nem entrar na casa. Então imagina o abalo psicológico na cabeça de uma criança de ver, uma criança vê um pai não poder entrar na cabeça na casa dos avós. Então você já, isso é um problema, pensa bem. Pensa na questão psicológica da criança, como é que se dá lá dentro. Mas que ela é educada, isso entra em conflito. Meu pai é legal, meu pai é bom, meu pai é ruim, meu avô não deixa nem entrar na casa dele, não fala com ele, não deixa ele comer, você é proibido de comer com essas pessoas. Você imagina como é que uma criança que é formada dentro disso, desse pensamento, vai enxergar um cara que nem eu. Então, por mais que você seja o melhor pai do mundo, você é um cara que virou as costas para Jeová, então você não merece nem que se coma com você. Você não merece eu não mereço nem que seja recebido na casa deles. Então, se eu não mereço nem ser recebido na casa deles, é óbvio que elas vão ficar longe de mim, até por conta do que elas estão aprendendo e por elas se sentirem seguras. Porque pensa bem, toda a família está lá, os avós, primos, a mãe e o pai sozinho aqui. Pensa bem, elas vão escolher qual lado. É óbvio que elas vão falar, todo lado da minha mãe, porque elas se sentem mais seguras lá. Elas não conseguem entender essa minha luta, porque elas não conseguem ainda se colocar no ângulo de visão invertido. Se colocar no meu lugar para ver, é isso, enfim. E basicamente é isso. E aí eu estou pagando esse preço que eu já imaginava lá atrás, como eu te falei, como eu já imaginava que isso podia acontecer, porque quando nasceu a nossa filha a mais velha, Yasmin, já deu esse problema, porque eu já tinha me afastado, enfim, eu não era mais, não fazia parte mais. Aí ela falou, como é que nós vamos fazer para criar elas? Aí girou toda aquela discussão, porque eu não sou mais testemunho de Jeová e tal. Aí ela falou assim, olha, vamos fazer assim. Na verdade, eu propus e ela concordou. Você cria elas na religião, até porque eu nunca quis impedir, nunca falei, você não vai. Tanto é que se aprova. E a mãe delas confirma que eu fiz exatamente isso. Você cria, eu não vou falar nada. Eu não vou falar absolutamente nada do que eu penso sobre a religião, sobre as crenças, eu vou ficar quietinho. Quando elas forem adolescentes, eu vou conversar. E ela, tá bom, ela aceitou, porque era conveniente, ia levar mais tempo, Aí nesse intervalo eu me separei dela, E aí quando ela viu que eu comecei a participar da educação delas, tanto é que essa questão do livro tem a ver com isso. Porque ela estava vendo que eu estava começando já a dar uma outra leitura para ela, que ela só dava aquelas leituras da religião. Então ela já começou a pensar assim, peraí, o cara já está começando a entrar na cabeça delas. Não, vou frear isso, vou barrar isso.
E aí começou. Eu pedia para ver, hoje não vai dar por causa disso. E isso, eu vou falar, se a advogada estiver vendo, tá tudo no processo. Eu estou falando aqui porque é verdade, eu não tenho nada para esconder porque é verdade, e eu não estou acusando. Estou falando que o que está no processo é isso. Eu pedia para ver, hoje não vai dar por causa disso. Hoje não vai dar por causa daquilo. Tá, e eu sempre levando uma boa, tá bom, beleza. Aí, isso foi se estendendo, foi aumentando até o momento que foi, peraí. Tanto é que o dia que deu problema, Larissa, isso também está no processo, enfim. Ela mandou um processo, tá lá, tá no WhatsApp. Olha, eu quero que você venha aqui, venha menos aqui. Imagina você que é uma mãe divorciada, tem um pai que está querendo ver o seu filho e você manda um WhatsApp para ele e fala assim, olha, eu quero que você venha menos aqui. Sabe? Ou seja, para ela, eu estava vendo muito as filhas. Olha que loucura. O grande problema meu é querer estar perto das minhas filhas, é querer dar ajuda, querer educar, querer participar. E eu fui afastado por conta disso. Aí ela disse que eu sou agressivo, que eu sou violento, que ela tem medo. É óbvio. Olha o contexto familiar, olha o contexto da história toda que está. Inclusive, eu tive problema com as psicólogas, né? Porque elas dizem que não, que eu estou inventando essa coisa da religião. Peraí, gente. Avalia todo o contexto. Olha tudo, como é que foi formada a família, como é que foi formado o contexto familiar. Sabe? Mas desconversa, porque, enfim, que tem os interesses que eu te falei. Eu acho interessante. Eu acho interessante essas psicólogas pegarem você e te colocarem a sua palavra contra você, né? Ou seja, ao invés de te acolher para poder tratar a sua dor e as suas questões, ela pega eu tive que falar para ela, eu tive que falar para ela, você por acaso é advogada da outra parte, que você não parece psicóloga, tá parecendo advogada. E elas agiram como advogada, tanto é que deram laudos. Eu fui com as psicólogas das duas, as duas estavam se tratando com psicólogas diferentes. As duas me chamaram para conversar, conversei por 30 minutos com cada uma das duas e deu problema nos dois, porque eu percebi claramente o que estava acontecendo ali. E eu sou um cara que sou informado, eu não sou esses caras que estão aí, caem de paraquedas. Eu estou acompanhando todo o contexto social que está sendo construído. Inclusive, você tem uma ideia, chegou num ponto, tá? Enfim. Vou falar, foda-se. Tá gravado. Inclusive, assim, como eu sei como é que funcionam as coisas, eu gravei as conversas com as psicólogas. Tá lá. Enfim, a dona advogada, se estiver ouvindo, saiba, cuida bem que você vai colocar no processo, que eu tenho tudo lá gravado. Eu não sou trouxa. Eu aprendi. E lá, claramente, assim, eu fui colocado na parede, eu fui pressionado, eu não fui ouvido, eu fui instado a fazer o que elas queriam que eu fizesse. Aí, no final da conversa com a segunda, eu fiz uma pergunta, porque eu percebi que a conversa estava se encaminhando para um lado que esse feminismo da psicologia aflorou. Aí eu peguei e fiz aí ela me fez uma pergunta, não lembro agora qual foi, eu falei, peraí, aquilo me deu um estalo. Eu falei, peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta, minha senhora. Por acaso a senhora acha importante a participação de um pai na vida de um filho? Ela fez um silêncio assim. Então, porque é o seguinte, nós não colocamos assim como pai, como mãe. Não, a minha pergunta foi clara. É importante a participação de um pai, de um homem na criação de um filho? Ela se negou a responder. Ela se negou a responder porque elas acham que não. E o feminismo, ele diz isso hoje, claramente. Inclusive, eu postei recentemente uma psicóloga trabalhando uma tese, um documento, para servir como parâmetro para a psicologia, de que o homem não é necessário para a criação psicológica de uma criança. Eles estão avançando isso na psicologia. Eles querem destruir a masculinidade, o homem, a mulher, empoderar a mulher. Até nisso, a mulher ela é dona da criança e ela decide os rumos. Porque disse que antigamente o filho era do pai, agora não, agora o filho é nosso. E aí, eu coloquei ela na parede com essa pergunta e ela teve que mostrar a cara dela. Aí, eu falei assim, olha, minha senhora, peraí, a senhora realmente está deixando bem claro que para a senhora não é importante um pai. Não, porque nós estudamos, que a gente não sei o que. Tá, eu sei que a senhora estudou. Só que talvez a senhora estava lendo um livro que diz uma coisa, só que tem outros livros dizendo outra coisa. E nesse momento ela entendeu que eu estava falando da Bíblia, sendo que eu hoje estou afastado da religião, enfim, me considero alguém agnóstico, enfim, ainda estou enfim. Aí ela achando que eu estava falando da Bíblia, né? Porque a mente dela é assim, eu me baseio no patriarcado bíblico, né? Porque ele se baseia no patriarcado bíblico. Ela achou que eu estava falando da Bíblia. Só que eu me baseio nos livros da ciência, não é coisa religiosa. Nessas coisas, eu falei, peraí, minha senhora, não estou falando de religião, não. Aí, como é que foi? Ela pegou,
Aí eu peguei, inclusive, entrei na questão. Aí também eu peguei que saí um pouquinho para dar uma provocada também, para que ela se expusesse. E aí ela pegou. Inclusive, eu acredito na ciência também, como a senhora acredita. Né? Aquela questão da biologia, XX, XY, né? Homem, mulher. Ela levantou, ela fez aquilo, desculpa, vou repetir. Está terminada a sessão. Abriu a porta para me sair. Na hora que eu falei isso, ela levantou da mesa dela e falou, olha, está encerrada a sessão. Ela encerrou a sessão na hora que eu falei que homem é homem e mulher é mulher. Você entendeu isso? A cabeça dessa pessoa como é que funciona? Então, por isso que ela quis falar, eles falam que é construção social, né? Nada a ver. Exato, exato. Então, por isso que ela não quis falar que um pai é importante na vida de um filho, porque eles pensam exatamente isso. Você está entendendo? E eu percebendo como é que funciona isso, eu já percebi, claro que eu já percebi, que eu sei. Inclusive, eu mostrei o áudio para uma amiga minha que é psicóloga. Ela falou assim, faz uma denúncia no Conselho Regional de Psicologia, porque isso é grave, o que ela fez aí é grave. E eu já estou com tanto problema, tanto processo, tanta encrenca, que eu falei, se uma hora eu achar necessário, eu vou expor, eu vou fazer, sabe? É que hoje eu estou caçando solução, não mais problema, sabe? Mas tá lá, é claro, é nítido isso, sabe? E agora, recentemente, também tive um encontro com uma outra psicóloga que se negou a colocar minhas filhas na minha frente, na presença delas, porque não queria obrigar as crianças. Falei, minha senhora, pera, não precisa obrigar. Fala assim, meninas, só ouçam o teu pai. Só ouçam o teu pai. Ela, não posso fazer isso porque as crianças não querem, não posso, porque essa psicóloga também não quer que eu me aproxime. Elas querem me afastar também. Elas querem me afastar e eu vou obrigar até o final para mostrar que todas as pessoas estão erradas. Não é por um ego meu, não. É porque eu tenho uma questão de honra comigo. Isso é uma coisa de homem, mas do homem. Cara, eu tenho a minha honra, o meu caráter. E eu vou até o final para mostrar isso. E lá na frente as pessoas vão se arrepender de terem feito isso. Ou não. Ou e lá na frente as suas filhas vão agradecer você ter feito isso. Então, eu quero crer que sim, Larissa. Eu estou assim, com essa esperança. Eu tenho certeza que sim. Enfim. Eu não sei, porque pode ser que não, porque se elas, enfim, elas continuarem nessa religião, vai continuar prevalecendo a questão da desassociação, entendeu? Então eu não sei se elas vão ter essa mente lá à frente, porque se elas se encaminharem realmente, escolher esse caminho para a vida delas, eu vou ser sempre um desassociado, entendeu? Então eu corro sim o risco de já ter perdido as minhas filhas para sempre. É muito difícil isso. Por isso que eu falo que na minha luta eu já perdi tudo que tinha para perder, sabe? Eu já perdi, sabe? Assim, E assim, o cara mais perigoso é o cara que não tem mais nada a perder. E eu sou esse cara. Por isso que eu estou nessa briga. Por isso que eu estou trabalhando para mudar um conceito de sociedade. Por isso que eu trouxe o ex-marido da Maria da Penha, que é uma bomba atômica, entendeu? Que ataca frontalmente a criação da Lei Maria da Penha, que ela já é fundada com base numa fraude, que, no meu ponto de vista, é uma fraude grave, que inclusive tem advogados que estão reavaliando uma reabertura desse processo, porque detectaram que tem furo. Parece um queijo suíço, Larissa. O processo deles dois, da Maria da Penha, é um queijo suíço. Ele é um coitado, é um boi de piranha que foi usado pela política, enfim, que queriam, na época, queriam uma cadeira na ONU, tá? E tinha que provar que eles eram contra a violência contra a mulher. E pegar esse cara, condena esse otário aí, condena esse trouxa aí, o Brasil ganha uma cadeira na ONU lá, aí faz a lei, o Brasil ganha a cadeira na ONU, fica todo mundo feliz. É uma justiça? Dane-se. Eu acho assim, igual a mim também, eu tô trabalhando com os homens, eu perdi o meu pai para depressão e suicídio, meu pai se foi e eu nunca mais vou ver meu pai nessa vida terrena, né? Mas eu sei que eu vou deixar um legado e acredito, Paiva, que o seu trabalho agora, como está voltado para isso, você também vai deixar um legado. Você está levantando uma bandeira importante, necessária, não somente em relação ao que acontece na sua vida pessoal, que ainda há tempo de um resgate, mas para tantos meninos, adolescentes e pais também, homens como você, que estão aí vivendo o mesmo tempo que nós e que estão sofrendo as consequências de anos e anos, aí, de décadas, né, de uma tentativa de desconstrução, onde o que está gerando é dispersão das famílias, destruição mesmo do ser humano, da dignidade humana, né? De tudo isso aí.
E a palavra é essa mesma. Eles deixam isso bem claro, é uma desconstrução. E para mim é o seguinte, quando você não tem onde morar, você não pode destruir uma casa. Então, está se desconstruindo um padrão de sociedade sem ter um padrão para substituir, que seja realmente minimamente confiável, digamos assim. Foram milênios da sociedade caminhando nesse rumo, agora querem destruir tudo e reconstruir. Peraí, por que não manter o fundamento e reformar? Eu sou uma pessoa que eu não estou querendo ouvir no passado, não é isso. Só que é o seguinte, eu prefiro pegar, já que eu não tenho onde morar, essa casa está precisando de uma reforma, vamos reformar ao invés de desconstruir a casa, destruir a casa para construir outro lugar sem ter onde morar. E é isso que está acontecendo hoje, é isso que o feminismo está fazendo, com a desconstrução da masculinidade, com a desconstrução do homem. Tanto é que a molecada hoje está perdida, os homens, eu tenho ajudado bastante meninos na minha conta, que eles estão perdidos, que é o que eu te falei da falta de casa, o homem não sabe mais, está perdido. Os meninos, coitados, eu não queria ter nascido nessa geração. Eu já falei isso, eu sou feliz por ter nascido nos anos 70, eu sou feliz, de verdade, na era pré-internet, que eu vivi o mundo como ele era antes da internet. A molecada hoje está nesse mundo virtual. Vimos, né? Vimos, falei isso hoje, eu falei isso hoje com os alunos. Abriu-se muito o leque, criaram-se muitas possibilidades, mas é tanta possibilidade que você acaba não escolhendo nada. Isso da depressão, ansiedade, a molecada se trava diante de tantas possibilidades. A gente não, a gente tinha as possibilidades limitadas e a gente tinha que ir buscando, né? Agora não, foi o contrário. Abriram-se todas para a molecada, tá tudo ali, a molecada não sabe para onde vai, o que fazer. E com relação à masculinidade, isso hoje é uma coisa que eu quero trabalhar também, assim como você, para ajudar essa molecada a se achar nesse mundo maluco que eles nasceram. Ah, maravilha, eu respeito muito o seu trabalho. E assim, a gente está com 1h20 de live e tá maravilhosa, assim, eu estou gostando demais, eu espero que as pessoas estejam gostando também, apesar de eu não estar conseguindo ler realmente o que as pessoas estão falando, e não tem nenhuma pergunta na caixinha ainda. E eu ainda tenho mais só uma outra perguntinha, eu separei uns casos para contar, mas eu estou achando que eu vou acabar me alongando, se você aceitar, eu faço um novo convite para você vir aqui fazer a parte 2, se você quiser. Pode ser, pode ser. Top? A gente pode tentar fazer a próxima pelo YouTube, talvez a gente faz no nosso canal do YouTube, próximo bate-papo. É isso aí. E aí a última pergunta aqui seria, o que você pode aconselhar, né, para os homens, quando estão em algum caso assim, que seus filhos estejam sofrendo alienação parental e eles estão impossibilitados de encontrar com seus filhos, porque tem pais ainda também que encontram com seus filhos, mas mesmo assim a alienação parental acontece, né? São frases assim, ai, seu pai não vale tanto a pena assim, ai, seu pai é desorganizado, né? Assim, ele não deixa de ver o filho, mas ele, dentro de casa se fala mal, né? Então a gente tem aí, o que você aconselha juridicamente? Você é advogado? Não, a formação não é essa. Mas eu acho que assim, que você tem experiência, né, pela sua causa. Eu tenho experiência pessoalmente. De vida, eu tenho experiência de viver o problema, né? Então eu acho que eu posso ajudar talvez por conta de já estar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Sim. Peraí só um minutinho, pai. O pessoal que está escrevendo alguma coisa no texto, evita escrever no texto. Tem um balãozinho aí, tipo um balão de diálogo com uma interrogação. Escreve lá que daí a gente abre para poder ver, porque realmente eu não consigo ver. Mas eu sei que tem alguém falando alguma coisa aqui. Pode falar, desculpa, eu consegui ler aqui, eu consegui ler aqui que o Pablo disse a questão das testemunhas de Jeová, né? Que no futuro as minhas filhas podem pensar como eu. Sim, é uma possibilidade, e aí, né, aí que eu me pego. Se um dia elas perceberem por conta própria como é que é isso, elas talvez me procurem, e aí sim, acho que a minha única esperança é essa. Eu não vou fazer força que elas saiam, enfim. Tanto é que acho que é a primeira vez que eu comento assim publicamente essa questão da religião, Larissa, não tinha falado ainda, você foi a primeira que eu falei, que abri essa questão, enfim. Até porque você trabalha essa questão da espiritualidade também, enfim. E eu achei pertinente. Eu só não levo para o lado religioso, apesar de eu ter a minha religião. Eu trabalho com a espiritualidade porque eu trabalho com energias, né? E a energia, eu não consigo dissociar ela da espiritualidade. A espiritualidade é o lado feminino que eu prego que os homens deveriam
fazer, que seria meditação, seria você agradecer, seria você fazer uma oração, você se concentrar. Isso é a conexão com o feminino que eu Entendi. considero que o homem deveria ter, né? Tá certo. E respondendo a tua pergunta com relação a uma dica, um conselho que eu dou, não reaja de maneira de cabeça quente, digamos assim. Porque o grande problema é o seguinte, né? Eu percebo que o homem ele é impulsivo. O homem ele tem a tendência à reação, a reagir. E muitas vezes, e ainda mais numa coisa tão delicada quanto o teu próprio filho, sabe? Assim, quando mexe com o teu filho, você pira, o cara surdo, o cara fica maluco. O cara realmente... Então, o que eu falo para a pessoa é cabeça fria, porque qualquer coisa que você fizer ou falar a partir disso vai ser usado contra você. Saiba disso. Qualquer coisa. Assim, ó, mínimas... E o pior, sabe o que é pior, Larissa? Que eu falo isso, mas eu sei que é o seguinte... E quando você não fala nada, te atacam por ser omisso. Ah, ele nem quer a filha. Então, assim, é uma linha tão tênue que o cara tem para agir. É tão difícil, assim, é um ajuste tão fino que chega a ser impossível, né? Porque, assim, se você reage de maneira sentimental, você está errado. E se você age de maneira racional, você também está errado. Porque, de um lado, você está forçando, de outro lado, você está abandonando. Sabe? Você é colocado assim ó, de todos os lados, você está errado. Por procurar tua filha, teu filho, e por não procurar e tentar resolver na justiça. Porque a justiça é lenta, você vai levar, como eu, 2 anos e não vai ser atendido pelo juiz, e você vai estar agindo de cabeça fria, e nesse inteirinho o teu filho vai falar assim, ah, meu pai não quer saber de mim, meu pai não está nem aí. Você entendeu? Então, se você reage de maneira impulsiva, você está errado. Se você age de maneira fria e calculada, você também está errado. Então, mas mesmo medindo tudo isso, eu te digo, mantenha a cabeça fria, porque você vai sofrer menos, digamos assim. Porque você vai ser... o juiz vai acabar vendo isso mais cedo ou mais tarde, porque você buscou a justiça, você não agiu de maneira impulsiva, você não é um animal que vai... Enfim, porque eu vou te falar, Larissa, quando o cara é um animal, o cara tá, desculpa a palavra, tá cagando pra lei. O cara vai lá e mata a mulher, mata os filhos, se mata, faz uma merda desgraçada. Quando o cara é um cara ruim, ele com ódio da mulher porque a mulher tomou o filho dele, ele vai lá e mata a mulher e acaba matando os filhos ainda. Porque o cara é inconsequente, é um cara que tem a cabeça fora do lugar, sabe? Então, o que eu falo é cabeça fria, assim, ó, busca, né, o mais rápido possível a justiça, faça boletins de ocorrência de tudo. Qualquer coisa você vai e registra. Enche o saco da polícia, como a mulher vai encher o saco também. Porque eu percebo isso, que muitas vezes a delegacia, ela dá o caldo de ganho e a mulher vai lá encher o saco. Vamos começar a encher o saco deles também? Vamos perder esse medo? Porque, na verdade, os homens têm medo de ir, porque chegam lá e são ridicularizados. Ah, como assim, cara? Tá apanhando a mulher? Você não é homem, cara? Sabe, tipo assim, ó. Ou não, os caras duvidam. Não é possível. É você que você fez com essa mulher. Você sempre é colocado como errado. Sempre, em todas as circunstâncias. Então, o que eu digo e eu dou os conselhos também nos meus vídeos, você já não se relacione mais sem ter total garantia. Porque não é garantia de nada depois que você já é pai e você já está vendido, porque as leis e o sistema hoje sociocultural também está jogando contra você. O sistema cultural, social e as leis. Ou seja, óbvio, você já está ferrado. Eu trabalho, Larissa, para a próxima geração. Porque os homens hoje já estão ferrados. E eu falo que é culpa nossa, a gente deixou isso avançar de uma maneira frouxa. É erro nosso, a gente permitiu. Hoje estamos pagando o preço, porque era bonitinho. Você, vamos lá, nós estamos todos aqui pela mulher. Nós estamos todos aqui pela igualdade. Quando você vai ver aqui, ó, nunca foi pela igualdade. Foi uma disputa de poder, uma disputa política, e vocês foram usados. Aí, agora é a hora dos homens abrirem o olho e, daqui para frente, não mais tomar nenhuma decisão aí de relacionamento ou de ter filhos, sem que você tenha total certeza de que a mulher já está entendendo como é que funciona o sistema e de que ela realmente demonstre, por A mais B, que ela não vai se aproveitar desse sistema legal enquanto a gente não mudar isso. Eu acredito que a gente vai conseguir mudar. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir.
Eu acredito também. E eu estava conversando com uma outra pessoa também, então você está indicando fazer BO, né? Essa outra pessoa falou assim para registrar todos os momentos que você tiver com seu filho, filmar, fazer vídeo, porque quando você estiver no futuro com eles, comprovar que você esteve presente de alguma forma, né? Da forma que você pôde estar, se você, no caso, se você está prejudicado, mas sempre assim, fazer esses registros, até também se precisar desses registros para comprovar Sabe ali por na que eu digo justiça que é alguma coisa. complicado? Sabe por que eu digo que é complicado isso, Larissa? Porque, inclusive, isso também é usado contra você, sabia? A outra parte diz que você está querendo pagar de bom pai, que você está se vitimizando, que olha aqui, olha que papelão ridículo que esse homem está fazendo. Ou seja, você é recriminado por não mostrar sentimentos, e quando você mostra sentimentos, você também é recriminado. Que aí dizem que, tá vendo? Só está fazendo isso para aparecer para os filhos. Só está fazendo isso para aparecer na rede social. Você entendeu? Então, quer dizer, a alienação vai continuar, seja lá o que for que você faça. Se a pessoa do outro lado não perceber e não admitir que está fazendo isso, isso não tem fim. Você vai ser sempre, o tempo todo, afastado, ridicularizado, menosprezado, sabe? Ofendido, sem ter direito nem de se defender, porque você não vai poder nem estar lá para se defender. Eu temo muito porque eu tenho um filho adolescente, eu também trabalho com adolescentes, né? Eu tenho outro trabalho e realmente é uma geração. Né? Meu Oi? filho tem até uma pergunta que a Adriana Oliveira fez, qual que era a idade das minhas filhas? A minha mais velha tem 15 e a mais nova tem 11, Adriana. E aí eu já tinha falado para a Larissa que os nossos filhos têm a mesma idade, porque o filho dela tem 15, se eu não me engano também, né? É isso aí, isso aí. E é isso que você falou, né? O seu trabalho vai ficar como um legado aí para a próxima geração, esperamos, né? E você sabe que isso está sendo usado contra mim? Oi, não entendi. Esse meu trabalho ele já está sendo usado contra mim, porque essa última psicóloga que eu passei, ela disse que as minhas filhas viam os meus vídeos e com certeza está sendo deturpado para elas. E de que elas não queriam, não gostavam, enfim, que não concordavam com o que eu falava. Ou seja, para essa psicóloga, então, eu teria que mudar as minhas opiniões para ter convivência com as minhas filhas. Você percebe ao ponto que chegou o negócio? Uso, inclusive, isso, opiniões minhas com relação a esse tema, que desagradam as minhas filhas. Olha só, será que elas têm capacidade de entender o que eu estou falando? Talvez. Não. Você está entendendo? Então, é o que eu digo para você. Tudo, exatamente tudo que você faça será usado contra você. Saiba disso, homem. Então, lembre-se, se você vai se divorciar, tudo escrito no papel, quantos dias você vai ficar com a criança e lute para ter a guarda compartilhada 50-50, 15 dias com cada um. E isso elimina problemas com relação à pensão também. Apesar das mulheres ainda quererem, mesmo assim, olha como é que está o negócio, Larissa. A mulher quer dividir o tempo, 15 dias para cada um, tá? E ela quer que o pai banque aqueles 15 dias enquanto a criança estiver com ele e também banque os 15 dias que ele estiver com ela. Ela não quer ter responsabilidade financeira nenhuma com o filho. É absurdo. Então, o conselho que eu dou é não aceita pensão, não vai ter pensão, não. Vai ter 15 dias, seja pai. Você é filho do teu filho, convive com ele, depois separar, mora perto, convive, até que eles vão entender um pouco mais essa questão do divórcio. O ideal seria, more perto, e monte um quarto para o teu filho lá e deixe ele conviver com você metade do mês e metade com a mãe. Porque bote uma coisa na tua cabeça. O filho não é da mãe. O filho é teu e dela. Então você tem as responsabilidades e tem também o lado... você tem o bônus e o ônus. Só que hoje o homem só tem o ônus. O bônus do prazer de ser pai está sendo negado. Então exija na separação o ônus e o bônus. Meu amigo, a dica do dia é 15 dias comigo, se vira. Mas se vira, a mãe não vai ter que se virar para dar conta? A mãe, pensa bem, a mãe tem que se virar, né, para cuidar. Então, meu irmão, se vira você. Ou então repensa e fica junto, talvez, né, para diminuir essa quantidade absurda de divórcios, enfim, que tá ridículo isso, né? Tá com uma dificuldade, você fala, não, então peraí, vamos tentar reorganizar essa família, vamos tentar ir um terapeuta, sei lá, vamos tentar organizar para que a gente fique e crie essa criança, dê um exemplo de um pai bom, uma mãe boa, dentro de um lar, como era antigamente. Né? Enfim, não vou dizer que era antigamente bom, enfim, não dá para você precisar isso,
mas os pais conviviam com os filhos e, pelo visto, era muito melhor. Inclusive, você percebe que os índices de criminalidade, eles estão atrelados à falta de um homem dentro de casa. Isso é fato. Antigamente, quando tinha os homens em casa, o pai era botar a pressão, se o filho fazia merda, o pai dava num cacete, seja homem, vagabundo, vai roubar lá, vai trabalhar, vagabundo. O cara vivia no eixo, que tinha um pai que botava no eixo. E hoje, com essa questão da mulher, não desmerecendo as mulheres, mas as mulheres não têm a capacidade, como tem, de exercer a paternalidade. Eu fico abismado quando as mulheres falam assim, eu sou pai. Não, você não é pai. Você é mãe. Nunca você vai ser pai e mãe. Nunca. Você é a mãe. Então, tente trazer o pai para perto. E quando o pai está perto, não afaste ele, dona mãe. Concordo. Por pior que tenha sido a relação, não deturpe a relação com o filho, porque depois é a mãe que vai sofrer com esse filho problemático. É a mãe que vai ver o filho sofrendo. Eu vou falar porque, inclusive, eu vou falar porque, assim, aconteceu comigo, assim, depois do divórcio, a situação com as minhas filhas, ela foi sendo minada, não foi do dia para a noite. A situação, ela é minada constantemente. Aí, dado momento, eu fiquei sabendo que ela começou a contar os problemas que nós tínhamos conjugais. E aí, quando eu fui cobrar isso dela, você tá maluca? Se eu falar essas coisas para criança, elas são minhas amigas, eu não escondo nada das minhas filhas. Olha só, não, você não é amiga dela, você é mãe dela. E você fez, sabe o quê? Você destruiu uma imagem do pai da cabeça delas. Porque, assim, ó, a gente erra, a gente faz merda, a gente faz besteira. Aí, são coisas que é de casal, que tem que ficar assim, ó, entre os dois. E ela levou para as crianças, uma de 8 e outra de 12. As crianças não têm capacidade ainda intelectual para entender isso, esses problemas de casal. E aí, ela se colocando sendo como uma vítima e eu sendo como bandido. Com certeza eu tenho as minhas versões dos problemas, só que eu não pude dar e nem quis dar, porque isso era uma coisa entre eu e ela. Eu poderia chegar e destruir a mãe dela com um monte de coisa que a mãe dela não fez legal comigo, mas eu não fiz. E ela fez alegando que, eu sou amiga delas. E não, cacete, você não pode levar os seus problemas conjugais para os seus filhos. Não façam isso, mulheres. E a dica que eu dou para as mulheres, já que eu dei dica para os homens, é essa. Trate o seu filho, né, não como um amiguinho, uma amiguinha que vai ser usada para ficar atacando o homem, atacando o pai, atacando a masculinidade. Não, porque o seu pai faz merda, porque você olha o que ele fez para mim, olha o que ele fazia, sabe? Gente, isso destrói a imagem de um pai na cabeça de uma criança. Até ela reconstruir essa destruição vai levar anos, e se é que ela vai conseguir. Vai ver complexada, como você falou, aquela criança que cresce complexada, né, com problemas psicológicos, porque teve essa questão com o pai muito mal definida. Né? Vai sempre escolher os piores companheiros, né, enfim, vai tropeçar na vida, não vai conseguir se lançar na carreira, por exemplo, profissional, porque é o pai que dá essa força para a criança, para depois ela poder se deslanchar, né? Enfim, são vários os... E tem essa questão também, viu, Larissa? Tem essa questão, a questão profissional, que foi uma das discussões que nós tivemos lá, enfim, com a minha filha mais velha, né? Porque é o seguinte, essa seita, essa Testemunha de Jeová, eles têm uma crença constante de que o fim do mundo está próximo. Então, as pessoas vivem com medo. Então, as pessoas são tratadas à base do medo. Então, eu vivi isso. Quando você tem uma ideia, os meus pais não me orientaram a fazer faculdade, porque eles diziam que ia ser inútil, que logo ia vir o Armagedon, e você não precisa se preocupar que você vai ter um mundo de Jeová para você. Então, eles falam que é desnecessário você se aprofundar nos estudos do mundo, você tem que se aprofundar nos estudos da religião. Então, eles causam um afastamento das pessoas da religião dessa questão educacional, porque eles falam que você não pode como é que eles falam? Que você não pode fazer parte deste mundo. E eu vivi isso, e as minhas filhas também vivem. E a minha filha falou que vai fazer um curso técnico. Eu falei, filha, eu queria que você estudasse. Você não queria fazer a faculdade? Não, eu vou fazer faculdade. Ela já diz, eu não vou fazer faculdade, porque lá eles não incentivam, eles desincentivam o estudo, porque eles morrem de medo da pessoa desenvolver o intelecto e aí perceber a porcaria que é essa religião e sair. Então eles mantêm as pessoas lá dentro sob um cabresto mental absurdo. É horrível. E até respondendo a pergunta da Adriana aqui, se eu tenho medo que elas virem feministas, é um medo que eu tenho, que pode ser real, que esteja acontecendo, porque elas estão crescendo com isso, né, com essa imagem. Inclusive, a mãe delas me falou, elas estão vendo esse teu vídeo lá, elas estão virando feministas. É capaz que elas virem feministas só para me contrariar. Porque o jovem, eles fazem as coisas para contrariar os pais, né? Se meu pai está falando que é ruim, então você. É aquela coisa de antigamente, né? O papai falou que eu não posso fumar, eu vou fumar. Não falou que eu posso beber, eu vou beber.
Então, quer dizer, eu estou falando, mostrando aqui, ó, feminismo é uma droga. Ah, então você vai usar essa droga. Então, sim, tem um risco claro da minha filha virar feminista, mas eu quero crer que eu estou deixando muito conteúdo para ela perceber a bobagem que ela vai fazer se ela escolher esse caminho. É isso aí. Isso aí. Bom, e também procurar se equilibrar mentalmente, né, emocionalmente, para não surtar, né? Porque é um enfrentamento aí que tem que ter casca grossa mesmo, porque, Como eu te falei, como no você disse primeiro num ano... dos seus vídeos, né? Os homens, como você disse nos seus vídeos, e eu já disse também, os homens são os número 1 em suicídios, não é à toa, né? É muita coisa para aguentar e com certeza isso aí também é um grande motivo assim de que pode causar graves danos, graves problemas para o homem se ele não souber lidar. Sim, e vou te falar que no começo é o pior. Eu digo para os caras que começam a sofrer com isso, mantenha calma, se você achar necessário, busque um tratamento. Eu busquei, assim, eu sempre desde pequeno eu tenho isso comigo, eu mesmo me trato, como você, eu converso comigo o tempo todo. Eu até faço aquela brincadeira na rede social que eu converso com a minha mão, mas é mais ou menos isso, eu converso comigo mesmo. Que geralmente a psicologia incentiva você ficar buscando dentro de você as soluções. Eu já Na faço isso. psicanálise, a fala, ela é terapêutica. Quanto mais você fala de um assunto, mais você vai se tratando, você vai ouvindo, Sim. você vai refletindo, e o seu discurso ele vai cansando, você vai mudando sua narrativa. Agora, E esse o ano que eu fiquei ruim, terapeuta, que eu tive crise de pânico, depressão, eu pois estava me é, afundando, e eu percebo que tem homens que se deixam afundar nesse momento, o cara desiste, Eu falei isso, comentei hoje com um é, amigo meu que também sofre isso, que aliás, depois, se você quiser entrevistar ele, talvez ele esteja disposto, inclusive ele é vereador aqui em Florianópolis, é um amigo, ele também sofre, e ele falou isso, falhou para ele mim aqui nunca, ele nunca tinha pensado em suicídio, e eu também, cara, nunca tinha passado. Eu sempre pensava assim, cara, o que que passa na cabeça de uma pessoa que pensa em se matar? Isso para mim nunca fez nenhum sentido. A minha vida inteira, isso para mim nunca fez nenhum sentido. Eu ouvi os casos, mano, que loucura, como é que o cara pode chegar nesse ponto? Depois que aconteceu isso comigo, foi a primeira vez na minha vida que isso passou pela minha cabeça. Olha, eu vou acabar fazendo uma merda comigo mesmo e acabou e dane. Ou também eu comecei a entrar em depressão e, tipo assim, eu tenho um problema de pressão alta. Eu parei de tomar remédio, falei, quer saber? Vou parar de tomar um remédio que se dá um infarto logo e foda-se. Eu já morro logo e acabou, entendeu? É nesse ponto que fica o negócio. Um cara que é afetado por esse problema. Mas isso hoje tá, assim, ó, tá debaixo dos tapetes, ninguém fala sobre isso. E ainda para piorar, existe um trabalho no Congresso Nacional das feministas para acabar com a única esperança que nós temos legal, que é a lei da alienação parental. Sabe? Além de deu uma Mas acho travada que é aqui, isso, mas já Larissa. destravou. Eu não sei se captou aí. Para mim, travou aqui o que você falou no final. O que eu falei é que assim, o sofrimento é muito grande e nós temos uma única lei aí que nos dá uma mínima esperança, que é a lei da alienação parental, e as feministas, além de terem aquele monte de leis para elas, elas querem acabar com essa única lei que a gente tem aí que nos dá esperança. Existe um trabalho sério e a gente corre sérios riscos reais da lei ser revogada. Está nesse nível o negócio no Brasil. É absurdo o tanto que avançou essa questão do feminismo para cima dos homens, que elas não estão nem aí se os caras se matarem. Essa que é a realidade, Larissa. É isso aí, é isso aí. E assim, só para assim, para as pessoas que estão ouvindo aí, saberem, né, que quiserem fazer uma terapia, o terapeuta ele é uma ferramenta, ele ajuda a você construir alguma coisa, a elaborar algumas coisas. Então, o machismo ele é terrível por isso, porque às vezes o homem se sente muito forte e acha que dá conta, mas ele só vai adoecendo e vai aumentando, é como se fosse uma bola de neve. Então, assim, não hesite, né, em procurar uma ajuda profissional, porque ela vai fazer diferença no seu processo até para você aguentar, assim, ter mais clareza em relação ao seu objetivo, ao nível de onde estão as coisas, ter mais paciência, Sim. resiliência, tudo isso aí. E só para Olha, deixar pai, uma eu coisa, e gostaria. só para deixar uma, Ah, viu, Larissa? Só para deixar uma coisa clara, até para quem está acompanhando, enfim, esta é uma das nossas divergências, que você falou que a gente não concorda em tudo, né? A gente conversou sobre a questão da visão com respeito ao machismo, né? A gente tem algumas divergências com relação a isso, né? Então, só para pontuar isso, né? Porque às vezes quem está ouvindo, o Paiva
tá ouvindo machismo, que existe machismo e tá calando na boca. Não, eu já conversei com ela, mas o tema do debate hoje não é o machismo. Então, quem sabe onde a gente faça uma live para a gente vamos filosofar sobre a questão do machismo na sua estrutura, digamos assim. Tá bom, beleza. Então eu topo, eu topo. Mas enfim, eu gostaria muito de agradecer. Eu tenho certeza que as pessoas que essa live vai ficar salva. Eu tenho certeza que as pessoas aproveitaram. Eu vou agradecer a todos que me contaram os casos. Já vamos estar para quase 2 horas de live aqui. Eu não vou contar esses casos, vamos deixar para outra situação. Mas que eu tenho certeza assim, que o Paiva faz um trabalho muito especial, importante. Gostei da nossa parceria, do nosso entrosamento. Só te agradecer, Paiva. Um dia, quem sabe, o virtual se desfaça, a gente se conheça pessoalmente, né? Para a gente poder estreitar aí os nossos laços, tá bom? Com Então, é certeza. isso. Espero em breve estar fazendo uma nova live com você. Beleza? Legal. Pessoal, Eu muita gratidão. queria só, antes de terminar, queria te agradecer pela oportunidade, né, do convite que você fez e já deixar aí, né, aberto para um próximo bate-papo, talvez pelo YouTube na próxima, a gente pegar e estender um pouco mais, que realmente tem muito tema, muito assunto, a gente não conseguiu abordar nem um décimo do que a gente poderia aqui, enfim, e realmente a gente poderia ficar a noite toda conversando. E é isso aí, conta comigo aí quando precisar de alguma coisa aí, tamo junto. Mesmo à distância, a gente tá junto. Paiva, você é um homem muito educado, sabe? E eu sinto muito o seu respeito, assim, de verdade. É uma coisa que eu percebo, assim. Então, Obrigado. é isso aí, e é por isso que você é bem-vindo aqui no meu perfil. Eu espero ser bem-vinda no seu também. E Com quem certeza. sabe, né? A gente não fala alguma coisa aí também para esses homens que estão mal interpretando, né? A questão E eu de digo uma falar mal da coisa, mulher e botar todo mundo no mesmo saco. eu sou educado por quem é educado. Você sempre foi uma pessoa muito educada, respeitosa, porque às vezes chega algumas na minha conta lá, enfim, eu trato a pessoa como ela me trata. Então, sim, vai ter vezes que você pode ver que eu estou sendo bem deseducado e bem deselegante, mas é porque a pessoa foi primeiro. E como eu te falei, toda ação existe uma reação. Então, se a sua ação é uma ação de respeito, a minha reação vai ser uma reação de respeito. Agora, se a sua ação for uma ação de desrespeito, a minha reação vai ser talvez um desrespeito em dobro, porque às vezes eu pego pesado. Mas é isso, queria te agradecer pela oportunidade mais uma vez. Tá bom, querido. Fica com Deus, boa noite e que tudo se resolva na sua vida. Obrigado, obrigado. Um abração, Larissa. Tchau, tchau. Um abraço a todos Abraço, aí. Valeu, tchau. gente. Um abraço a todos aí. Obrigado por acompanhar aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Vai ficar salvo, podem assistir. Legal, valeu.